Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez e nessa oportunidade extraoficialmente, porque eu não estou aqui para fazer uma aula para você. Hoje nós vamos responder uma pergunta do nosso irmão Rafael Aleandro da Silva. Ele fez a seguinte pergunta: o senhor acredita que Daniel era realmente profeta? Porque muitos dizem que ele não era. Então hoje nós vamos tentar responder essa pergunta do nosso irmão Rafael e tentar trazer luz nesse assunto, por que tantas pessoas consideram Daniel como sendo profeta e outras pessoas não o consideram. E para tentar explicar isso, nós precisamos olhar então para a Bíblia hebraica, que eu acho que é lá que começa todo esse problema. Então lá no cânon hebraico, os livros da Bíblia eles são divididos em três partes. A primeira parte é a lei, a segunda parte são os profetas e a terceira parte são os escritos. E o livro da lei é a parte mais importante da Bíblia hebraica. O que você tem lá? Lá você vai encontrar o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, que tem lá toda a lei que é referente ao culto e à vida religiosa. Você vai encontrar lá também o livro de Números e o livro de Deuteronômio, que tem o discurso final de Moisés e a revisão de toda a lei. Já na segunda parte, que é a parte dos profetas, e é aqui que eu acredito que acontece todo mal entendido em relação se Daniel é profeta ou não, nós vamos ver que o livro de profetas ele está dividido em duas categorias. Quais são essas categorias? São os profetas anteriores, que são anteriores ao cativeiro. Lá você vai ter Josué, Juízes, Samuel e Reis. E você vai ter também os profetas posteriores à ida do povo para o cativeiro lá na Babilônia. E nessa segunda parte dos profetas posteriores, nós vamos encontrar as profecias de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, que era contemporâneo a Daniel, e os profetas menores, incluindo o livro de Oséias, Amós, Jonas e por aí vai. Só que o livro de Daniel na Bíblia hebraica, ele não está na categoria da seção dos profetas. O livro de Daniel, ele faz parte da terceira seção. Qual que é essa terceira seção? É o Ketuvim, os escritos. E no Ketuvim você vai encontrar vários livros de diferentes estilos literários. Você vai encontrar lá dentro os Salmos, você vai encontrar Provérbios, você vai encontrar o livro de Jó e o livro de Daniel. Você vai encontrar lá dentro também Eclesiastes, o livro de Esther, você vai encontrar o livro de Crônicas, que é o resumo da história de Israel. E são essas três partes juntas que formam o que os judeus eles chamam de Tanakh, que é a Bíblia hebraica completa. E curiosamente, o livro de Daniel não está na seção de profetas, mas está na parte do Kevim, dos escritos. E na minha opinião, é isso que gera toda essa polêmica se Daniel é ou não é considerado um profeta. Mas o fato do livro de Daniel não estar ali junto com os livros dos outros profetas aconteceu porque, ao contrário do que os outros profetas clássicos, Daniel ele não trouxe uma mensagem direta de Deus para o povo de Israel. Se você está fazendo o nosso estudo aqui sobre o livro de Daniel junto com a gente aqui no nosso canal, você já sabe que Daniel ele foi levado ao cativeiro babilônico e lá ele foi selecionado para servir na corte do rei. Então ele acabou servindo ali ao Império Babilônico e depois, subsequentemente, ele vai servir ao Império Persa. E ele acaba se destacando nesses impérios por causa da sua interpretação de sonhos e visões. Então, embora Daniel ele não tenha sido um profeta no sentido clássico como Isaías ou Jeremias, ele foi um profeta no sentido de receber e interpretar revelações de Deus, e a maioria delas eram relacionadas ao futuro. Então Daniel ele é muito mais conhecido pelas suas visões apocalípticas e profecias sobre o futuro, e um grande exemplo disso é a profecia das 70 semanas que nós vamos encontrar lá em Daniel capítulo 9, que por acaso é o vídeo que nós vamos estar estudando essa semana. Então fique ligado, esse vídeo vai sair na terça-feira, se Deus quiser. E nessa profecia ele vai falar especialmente sobre as coisas que vão acontecer no fim dos tempos. E é justamente isso que faz o profeta Daniel um profeta, mas no sentido diferenciado do que os outros profetas clássicos. Mas a pergunta do nosso irmão Rafael é: será que Daniel foi realmente um profeta? E como eu sempre digo, é melhor que nós deixemos a Bíblia responder a própria Bíblia. Então lá no Novo Testamento, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 15, o próprio Jesus vai chamar e vai fazer referência a Daniel como sendo o profeta Daniel. Então isso acaba mostrando para mim e para você que Daniel ele era reconhecido como profeta na tradição cristã. Se o próprio Jesus reconhece Daniel como profeta, não vai ser eu aqui nesse vídeo, nesse momento, que vou dizer o contrário. Jesus ele reconhecia Daniel como sendo um profeta, e ele tem um papel
muito importante na escatologia bíblica. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão Rafael, eu acredito sim que Daniel ele foi um profeta. E embora ele tenha tido um papel diferente dos profetas tradicionais, dos profetas clássicos, ele também recebeu e transmitiu revelações da parte de Deus, o que coloca ele nessa categoria de profetas, especialmente quando nós estamos falando à luz do Novo Testamento. Então, muito obrigado ao irmão Rafael por essa pergunta que ele mandou. E se você também tem uma dúvida, quer saber mais sobre temas bíblicos, eu quero que você deixe aí no comentário. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de compartilhar esse vídeo com um dos seus amigos. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo. E se Deus quiser, nós nos vemos no próximo vídeo.